Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que foi muito recorrente ali na caixinha de perguntas, que é sobre a timidez. Acho que até por conta dos moldes que a gente vive hoje, e até da nossa cultura, né, que valoriza tanto pessoas comunicativas e que têm habilidades sociais, os tímidos eles acabam sofrendo mais mesmo. Então, tímido de plantão, se liguem. Muitas pessoas confundem, né, a timidez com a introversão. A introversão ela é um traço de personalidade, ela tá ligada àquelas pessoas que não têm essa necessidade muito grande de ter contato social. Então são pessoas que elas não querem ter um contato social por opção, elas não têm essa necessidade, mas quando elas têm que ter esse contato, elas conseguem numa boa, elas conseguem falar, elas conseguem expressar suas opiniões. Já o tímido não, o tímido ele tem essa necessidade, ele quer falar com as pessoas, mas ele cria um bloqueio muito grande, né? Então ele acaba ficando muito ansioso e não consegue falar com as outras pessoas, ele não consegue se colocar em situações onde ele tenha que se expor um pouco mais. E na verdade, o que acontece então que ele cria esse bloqueio, né, e gera toda essa ansiedade? O tímido, ele tem uma imaginação muito grande. Ele é muito crítico, né? Ele acaba sendo muito crítico consigo mesmo e também crítico com os outros, né? Porque ele tá o tempo todo criando cenários na cabeça dele, imaginando que as outras pessoas vão falar dele, ou o que vai acontecer se ele falar, que as outras pessoas estão olhando o que ele tá fazendo, que elas vão rir do que ele tá falando. Então ele tá sempre muito preocupado consigo, né? E aí quando ele fica então criando essas imagens, todas essas coisas, achando que todo mundo tá sempre olhando pra ele, ele acaba então paralisando, né? E na verdade não é assim que acontece. As pessoas elas estão vivendo a vida delas, né? Por mais que elas olhem pra você, aquilo não é determinante. Mas enfim, pro tímido isso é um grande problema, né? Então, acho que a principal mensagem pro tímido é que ele tire esse foco tanto de si e coloque o foco na outra pessoa. Então, se ele está conversando, por exemplo, com uma outra pessoa, coloque o foco no que ela está dizendo, né? Se engaje na conversa, que quanto mais você estiver preocupado com a mensagem, com a outra pessoa, com os sentimentos dela, com o que ela está falando, menos você vai se preocupar com que se as outras pessoas estão olhando ou não. Se você tem que falar para mais pessoas, se preocupe mais com a mensagem, o quão benéfico pode ser para essas pessoas o que você está falando. Se preocupe então em que elas te entendam, né? No poder que isso pode gerar nelas, e não na sua imagem ou no que elas vão pensar ou se elas estão te olhando de algum jeito ou não. Um outro ponto legal é porque o que acontece é que muitas vezes também o tímido, ele não tem tanta confiança, né? Então é muito importante para o tímido que ele se desenvolva em alguma habilidade que ele já tenha, né? Em algum ponto forte dele. Porque quanto mais ele desenvolver isso, mais ele vai conseguir se expressar com facilidade. Isso é muito importante para quem é tímido. Além disso, é legal você também observar pessoas que tenham essa habilidade, né? Então, olhar como elas se comportam, como ela fala com outras pessoas, como que ela puxa esses assuntos e como que elas conseguem ter essa habilidade mesmo. E aí você vai treinando, né? Então, por exemplo, as pessoas que são tímidas também têm muita dificuldade de começar uma conversa ou até de manter uma conversa. Então, procure fazer perguntas que não fechem. Então, por exemplo, perguntas que não têm uma resposta apenas de sim ou não. E aí você consegue desenvolver mais, sempre atento na outra pessoa, porque quanto mais atento na outra pessoa você estiver, menos você vai conseguir ficar pensando em si e criando de fato esses cenários. E também é importante que você se coloque nessas situações de interação mesmo com outras pessoas, né? Nem que seja aos pouquinhos, em uma fila ou quando você vai fazer um supermercado. Se coloque em situações onde você possa começar uma conversa com alguém, por exemplo. Isso pode ser muito benéfico para você ir se desenvolvendo. Então é isso, tímidos. Tirem esse foco aí apenas de você e coloquem nas outras pessoas, que eu tenho certeza que você tem muito aí para entregar.